Olá turma, tudo bem? Aqui quem fala é professor Eugênio e o assunto do nosso vídeo será diploma. Você possui algum diploma ou deseja conquistar algum? Bem, a pergunta mais importante nesse caso é o porquê. É sobre isso que vamos discutir e quem sabe construir juntos a resposta para essa pergunta. Bem, não faz muitos dias em que eu divulguei em nossas redes sociais, né, no caso no Instagram, uma pesquisa, uma enquete sobre diplomas, perguntando às pessoas se elas possuíam diplomas, há quanto tempo elas tinham conquistado esse diploma, né, e o porquê elas desejavam, né, teriam desejado conquistar esse determinado diploma, né? Então, assim, se você não respondeu, ainda dá tempo de responder essa pesquisa, participe, tá certo? Tá lá nos nossos destaques, lá nas nossas enquetes, participe, veja lá o resultado, tá bom? E acompanhe nossas redes sociais, né? No meu Instagram é @geniociência, tá bom? Curta, compartilhe, comente, faça parte aí do nosso conteúdo também. E uma coisa, agora falando sobre o resultado, né? Agora falando sobre o resultado da pesquisa, né, uma coisa que eu observei, né, que a gente tem bastante pessoas aí que nos acompanham que ainda não conquistaram o diploma, não tinham interesse, enfim, a maioria conquistou ele nos últimos 5 anos, né, um público jovem, vou colocar assim, né, digamos, relacionado à formação acadêmica, né, mas também tinham pessoas que tinham mais de 10 anos também, né, eu me enquadro nessa situação, né, no meu primeiro diploma, mas mais recentemente, né, eu terminei meu doutorado, ainda vai completar 2 anos e meio, então faz pouco tempo, então foi meu último. E aí o que eu observei, né, nas respostas é que boa parte atribuía ao diploma, né, a possibilidade, né, reconhecia o valor em abrir portas para possibilidades. A expectativa, né, existia uma expectativa de trazer mais oportunidades em relação a postos de trabalho, né, a carreira, a crescer na carreira. Outros trouxeram questões sociais, familiares, né, tipo a pressão familiar para ter algum diploma. E aí, enfim, a gente teve esses dois maiores conjuntos de resposta. E aí eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre exatamente isso. Sobre será que realmente o diploma é uma chave para oportunidades, né? Teve algumas pessoas que apontaram o desenvolvimento pessoal. De fato, não posso negar, né, que uma mente que se expande para novos conhecimentos nunca volta ao seu estado anterior, né? E nesse sentido a pessoa se desenvolve, né, aprendendo, né, mais, principalmente se você está pensando no meio universitário, você vai ter contato com pessoas diferentes, de realidades diferentes, expectativas diferentes, enfim, e isso favorece, né? Eu quero chamar a atenção porque no meu universitário, porque quando você vai pensar no ensino básico, fundamental, o ensino médio, as pessoas que estão lá na sua sala muitas vezes são da mesma realidade que você, né? Principalmente no meio privado, né? São pessoas que frequentam os mesmos lugares, né? Possuem muitas vezes a mesma condição financeira, econômica, ecológica, enfim, são pessoas que de certa forma são semelhantes entre si, né? Mas quando você vai num ambiente público em que existem cotas, né? Pessoas às vezes de uma região distantes na cidade se encontram aí numa escola estadual, né? Um instituto federal, uma universidade, tem várias faixas etárias, gêneros, etc. E aí isso aí contribui para que você tenha, né, um conhecimento de outras realidades. Isso enriquece a sua formação, né? Eu quero chamar a atenção, formação pessoal, né? Não só acadêmica, né? O seu desenvolvimento pessoal. Porque se você for parar para pensar a questão das emendas das disciplinas, né? Muitos cursos
possuem emendas que passam de 10 anos em que foram elaboradas. E o mundo mudou bastante nesses últimos 10 anos, você pode confirmar comigo isso, né? Então você se forma com uma certa defasagem para o atual mundo, né? Se você não tiver aí um professor, enfim, que nem sempre acontece, mas um professor que busca fazer essa atualização do conteúdo para reapresentar, né? E aí vem aí a primeira reflexão, né? Para que serve o diploma? Ok? Para o desenvolvimento pessoal ou para preparar para o mundo do trabalho, né? Alguns postos de trabalho, eles não requerem diploma. Isso vocês podem confirmar comigo, né? Você não vai chegar a muitas vezes, né? Eu falo na minha área, em especial na área de tecnologia, de TI. Muitas vezes as seleções elas não apontam você ser graduado, né, especialista, enfim, em alguma área, né? Ele pede o seu conhecimento. E aí, se você tem ou não um diploma, isso não vai influenciar. Muitas vezes, um determinado profissional, exemplo, né, a gente traz aí um escritor, né, ou então um músico, um artista, faz artesanato, ele não fez uma formação nessa área e está aí no mundo do trabalho, né, muito bem. Na área de TI, em especial, muitos, eu comento assim, né, muitos softwares que você utiliza aí, WhatsApp, Instagram, enfim, tiveram mãos aí de pessoas que não tinham diploma, né, um computador de um avião, às vezes pode ser desenvolvido por alguém que não tinha diploma, né, e você veja, né, o exemplo, né, alguns exemplos que estão por aí e não é por isso que você não possa confiar. Às vezes a nossa atribuição ao diploma é muito maior do que necessariamente a capacidade dessa pessoa, né? A gente tem aí provas como para validação de diplomas, né, como a OAB, enfim, que servem no sentido de que o aluno às vezes ele é capacitado, olha como é um paradoxo, mas enfim, ele é capacitado por uma instituição e é preciso validar se essa instituição fez um bom processo formativo, né? Não adianta você ser aprovado, né? Existe aí uma prova em segundo momento, né? Às vezes aí já é talvez um assunto para os próximos vídeos, né? É até engraçado que o que as pessoas dizem, né, o conhecimento popular, enfim, os ditados populares apontam que você só é gente, né, só tem respeito na sociedade se você tiver um diploma, né? E aí, será que é mesmo, né? Ah, enfim, notoriedade, enfim, né, do ponto de vista legal, tá certo? Você vai ter uma cela especial, né? Dizem por aí que se você tiver um diploma, você tem uma cela especial diferenciada, mas ah, será, nesse ponto até eu discordo, deveria ser pior, por dizer assim, né? Uma pessoa que é mais instruída, né, deveria ser cobrada até mais, por dizer assim. Eu falo academicamente falando, é mais instruída, tá, gente? E, né, teve mais formação acadêmica. Mas assim, será que uma pessoa que tem mais de um diploma, um, dois, três, a gente fez 3 cursos diferentes, mais um doutorado, especialização, etc. Uma coisa que, será que elas são melhores do que as outras? Uma coisa que eu aprendi, né, nesse sentido, é que quanto mais você estuda, menos você sabe de tudo, né? Você se especializa, enfim, mas de tudo, né? Você faz aí um reconhecimento aí na consciência, né? E humildemente você reconhece que não sabe de tudo, né? Eu concordo que diplomas podem abrir portas, né? Enfim, você fazer um concurso público só pode se você tiver um diploma em determinada área, mas o que vai lhe manter naquele posto de trabalho, naquela oportunidade, naquele encargo, são suas capacidades, né? Pessoais, interpessoais, né? Ou soft skills, né? Suas habilidades de organização, liderança, comunicação, empatia, é isso que vai lhe manter naquele posto. Você pode até abrir a porta, mas lhe manter ali dentro são essas outras capacidades que são muito importantes que sejam desenvolvidas também. Parênteses à parte, se você ainda não é inscrito, né, tá gostando da nossa conversa, mas ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente o que você acha sobre o diploma, tá certo? A gente colocou lá no Instagram, né, uma consulta
né, na enquete, mas também comente aqui, né? Deixa aí nos comentários se você já tem um diploma, por que, há quanto tempo, por que você o teve e qual a importância para você sobre o diploma, tá bom? Aí, quem sabe a gente, em cima dessas respostas, prepare o nosso próximo vídeo, tá certo? Que aí a gente tem eu tô tentando fazer vídeos curtos. E aí faço uma sequência. Mas vamos lá. Então, seguindo, né? A gente tem, né, algumas competências, hoje a gente chama dessa forma, né? Competências relacionadas aos hard skills, né? E o soft skills. Então, o que seriam isso? As habilidades, né? O hard seriam habilidades comprovadas de forma palpável, né? Com títulos, certificações, etc. E os soft skills são habilidades comprovadas por base de portfólio, resultados, né? Então, por exemplo, se você fala que você é uma pessoa engajada, carismática, comunicativa, enfim, disciplinada, como é que você certifica isso? É um soft skill, né? Eu tenho empatia, como é que você certifica isso? É pelos seus resultados, você vai trazer, né, experiências que você obteve, e aí numa entrevista você vai dizer, ó, fiz isso, trabalhei com isso, etc e tal, e aí eu contribuí nessa forma, e aí dessa forma o entrevistador ele vai observar seus soft skills, né? Você vai apresentar e vai desenvolver isso com o tempo. Já o hard skills são esses diplomas, certificações que você passa por um processo formativo, por uma avaliação, né, somativa, enfim, e aí apresenta lá uma certidão de que você passou por isso. Os dois são muito importantes, mas em especial eu chamo a atenção para os soft skills, né, porque eles estão intrinsecamente relacionados, né, à verificação aos seus resultados. E aí, nesse sentido, para você fazer parte desse mundo do trabalho, que é imprescindível, né, para a sobrevivência, né, do homem, né, das pessoas, né, o trabalho edifica o homem, enfim, é importante você não deixar para desenvolver resultados, entregar resultados apenas depois que terminar um curso, uma formação com diploma, que muitas vezes demora muito tempo para isso, né? Você vai ter aí de formações, você vai ter aí formações que às vezes são 2, 4, 5 anos, 6 anos, enfim, você vai deixar para ter resultados apenas no final, né? Aí você fica defasado para um mundo do trabalho há tanto tempo, já sai desatualizado. Algumas áreas, não sei, talvez direito, medicina, em especial, que tem residência, etc. Já tem uma parte prática e aí já contribui, né? Você já traz aí em um processo seletivo, você vai trabalhar, já vai trazer esses resultados, suas experiências, por mais longa que seja a sua formação. Mas em outras áreas, por N motivos, a gente passou aí por uma pandemia, às vezes você demorou muito para se formar, um curso que era 4 anos, agora é 6, 7, você está terminando de se formar. E aí você vai deixar para os resultados no final disso tudo, né? Ter experiências, construir produtos, né? As pessoas muito trazem isso, né? Eu tenho conhecimento, mas não tenho experiência, o mercado não me absorve. Como é que eu faço para fazer isso, né? Quem sabe no outro vídeo eu posso comentar mais sobre isso, mas em especial a gente tem uma geração canguru, né? Enfim, de pessoas que ficam dentro de casa, demoram para se lançar ao mercado de trabalho, ter sua independência financeira, né? E aí muitas vezes vai lá estudando, faz um mestrado, doutorado, né? Porque é uma especialização, aí fica fazendo concursos e enfim, demora e a gente tem outras referências, outros pontos, ah, outros lugares, né, pra gente, eu falo assim, no mundo, em que essa experiência no mercado de trabalho já acontece muito mais cedo, né, talvez com 13, 14, 15 anos você já está desenvolvendo a sua educação financeira, importância do trabalho, da produção, né, não estou falando sobre trabalho infantil, né, não estou falando sobre isso, mas desenvolver essa consciência, né, do valor das coisas, não deixar para depois, né? Aí com 20 anos, né, nossos pais, eu vou colocar assim, na geração passada, se lançavam aí no mundo do trabalho muito mais cedo que
essa geração atual e a próxima está se lançando, né? Cada vez mais tarde, com 25, 26 anos, é que vai começar aí a, a iniciar aí seu trabalho. E é muito importante, pensando aí na autonomia, no conforto da pessoa, que ela tenha já em mente essa questão da educação financeira, né? Do trabalho, né? Da sua autonomia, na sua autonomia nos fazeres, no fazeres de consumo, né? Isso é muito importante, a sua independência. Beleza? Enfim, eu estou tentando fazer um temparo geral sobre a importância do diploma, né? Para a gente observar se realmente ele é uma chave única para as oportunidades. Acredito que não, né? E a gente oportunizar de fato durante a captação dele, oportunizar o desenvolvimento de soft skills. Isso que é muito importante. Fazer contatos também, isso é muito importante. É o momento para sua formação, então você tem que de fato sair do comodismo, de tipo, só vou para a sala de aula e assistir aula, enfim, mas você tem que desenvolver em vários aspectos, né, essa sua formação acadêmica profissional, em diversos aspectos, fazer um networking, isso é muito importante, tá certo? Então, na área de TI a gente tem muitos exemplos nesse sentido de alunos que antes de se formar já têm várias oportunidades. Eu mesmo fiz várias entrevistas de emprego antes de me formar, eles vão lá e captam a gente, né? Olham lá no LinkedIn e aí observam essas oportunidades, vão até as universidades, né? Escolas técnicas, né? Hoje eu trabalho em escolas técnicas, muitas empresas vão lá fazer a sua mineração ali, né? Buscar jovens que tenham, né? Discentes que tenham potencial e aí vão investir, né? Cada vez mais cedo. E enfim, esse é um primeiro assunto. Espero que vocês tenham gostado. Estou tentando fazer vídeos curtos. Tentando, quem sabe, a gente pode discutir mais. Deixa aí no comentário se você gostou ou uma questão que a gente possa trabalhar mais, tá bom? Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, né, @genociência e também aqui nosso canal, né? Se inscreva, comente, compartilhe. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.